Eu me lembro que quando eu era criança, mais ou menos aí uns 6, 7, 8 anos de idade, a minha mãe sempre, eu me lembro da minha mãe sempre estar envolvida no trabalho missionário. Ainda quando criança, o meu pai decidiu fazer teologia e se tornou um pastor da igreja adventista. E a minha mãe também muito interessada pela igreja, pelo trabalho missionário, sempre buscava dar estudos bíblicos, fazer evangelismos, e ela fazia noites e noites de evangelismo, e sempre havia batismos no final desses evangelismos. E eu me lembro como se fosse hoje, a cada sábado, por volta de 2 horas da tarde, ali após o almoço, depois de voltarmos da igreja, ela saía com a sua pastinha para fazer o trabalho missionário. Muitas vezes meu pai também estava em algum lugar, alguma igreja, e ela saía para fazer a sua parte. Nós ficamos ali durante um tempo, depois saíamos também para algum JA, para a casa de algum colega, estarmos envolvidos ali também. E eu tinha por volta de 8, 9 anos, quando um dia eu pedi para minha mãe: mãe, deixa eu ir com você. E eu sabia que o lugar que ela ia era um lugar assim meio periférico. Nós morávamos num lugar, num prédio assim, no 9º andar, e na frente desse prédio, mais a distante, tinha um morro assim, sabe? Um morro. E ali era uma favela. Eu falei: mãe, deixa eu ir contigo hoje. Ela falou: tá bom, filho. E ali nós saímos durante o dia e voltamos, fizemos ali algumas visitas, eu pude acompanhá-la, estava presente com meu irmão também, e voltamos ali durante a noite. E eu confesso para vocês que eu tive medo ao entrar naquela favela, especialmente quando nós estávamos voltando. As pessoas eram mal encaradas, e eu percebi que ela também tinha medo. Ela não se sentia tão segura assim, mas ali ela tinha que realizar o trabalho de ganhar as pessoas para Jesus. Hoje ela não tem a mesma disposição como naquela época, há 20, 25 anos atrás. Já fez diversas cirurgias, mas é ainda uma mulher envolvida na igreja. E de vez em quando nós estamos lá nas férias, eu vejo ela sair para fazer o trabalho missionário, ainda se envolve nos programas, realiza semanas de oração. E hoje, quando algumas pessoas me perguntam o porquê eu me tornei pastor da igreja adventista, eu sempre digo que os meus pais tiveram uma influência muito grande. Não que eles disseram assim: olha, você precisa ser pastor, você tem que ser pastor, vai fazer teologia. Não, eles nunca fizeram isso. Mas o exemplo dos meus pais falou muito alto. O título da mensagem do estudo de hoje é Família Missionária. E o texto que eu escolhi para destacar aqui na parte introdutória é esse texto que você abriu, Provérbios capítulo 6, verso 20, que diz assim: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe. Amém? Nós vimos que a igreja primitiva sofreu aí uma perseguição feroz. A segunda estratégia, apostasia dentro da própria igreja. Os costumes do paganismo entraram na igreja e a norma cristã ela foi rebaixada. E se você analisar a história da humanidade, você vai perceber que Deus sempre utilizou pessoas nesta terra para realizar, para cumprir com os seus propósitos. Então não ache estranho
se você está se sentindo chamado por Deus para realizar alguma obra. Porque Deus utiliza pessoas, Deus utiliza eu e você para cumprir com os seus propósitos nessa terra. E a primeira citação do estudo de hoje diz que dentre os que foram chamados para conduzir a igreja das trevas do papado à luz de uma fé mais pura, Martinho Lutero foi o que mais se destacou. Zeloso, fervoroso e consagrado, não conhecendo outro temor a não ser o de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além das escrituras sagradas. Lutero foi um homem para seu tempo. Por meio dele, Deus realizou uma grande obra para a reforma da igreja e o esclarecimento do mundo. Mas eu pergunto para você, será que os pais de Lutero tiveram alguma influência na vida espiritual dele? O que vocês acham? Será que os pais de Lutero tiveram alguma influência no caminho que ele decidiu seguir, nas decisões que ele tomou? No segundo tópico do estudo de hoje, preparo para uma vida cristã e útil, diz assim: os pais de Lutero tinham grande cuidado com a educação dos filhos. Olha só, queridos. Esforçavam-se para instruí-los no conhecimento de Deus e na prática das virtudes cristãs. Muitas vezes, Martinho ouvia a oração que seu pai dirigia ao céu, pedindo que o filho pudesse se lembrar do nome do Senhor e um dia auxiliar no avanço de sua verdade. Os pais de Lutero tiveram grande influência na formação espiritual de seu filho. É dito que muitas vezes Lutero ouvia a oração de seu pai. E eu não sei, você que é pai ou que é mãe, eu não sei se o seu filho tem visto você de joelhos dentro do quarto, na sala, orando por eles. Mas isso é uma cena que fala profundamente ao coração de um jovem, à mente de um jovem. Certa vez eu conheci uma irmã da igreja, muito missionária, muito dedicada, e eu fui fazer uma visita a ela. E quando eu estava na casa dela conversando com essa irmã, ela disse assim: pastor, eu estou enfrentando na minha casa um problema muito sério, muito grande. E esse problema é com o meu filho mais velho. Ele está envolvido numa situação aí que eu sei que não é de Deus, não é plano de Deus. E eu sou muito unida aos meus filhos, tenho um relacionamento muito aberto e até isso tem sido afetado. Mas eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, pastor, eu tenho feito campanhas de oração, eu tenho me levantado durante a madrugada para orar pelo meu filho. E ela dizia: eu estou vivendo uma luta muito grande, e eu sei que vai ser difícil, mas nós vamos vencer essa. E ela dizia: pastor, tem vezes que eu passo a madrugada inteira lutando com Deus em oração. E ela dizia: eu sei que nós vamos vencer. E de fato, depois que eu saí de lá, dessa cidade, conversando com ela pelo WhatsApp, eu percebi que ela havia conseguido vencer. Ela disse: pastor, nós vencemos, nós conseguimos. Hoje o relacionamento voltou ao normal, meu filho está bem,
Deus nos deu a vitória. Você, querido pai, querida mãe, tem orado pelo seu filho? Tem colocado o seu filho ou seus filhos diante da presença de Deus? Ellen White diz que só o céu vai revelar o quanto a oração de uma mãe contribuiu na salvação de um filho. Forte isso, né? Quão poderosa é a sua oração. Não deixe de orar pelos seus filhos. Seus esforços para preparar os filhos para uma vida cristã e útil eram intensos e perseverantes, no caso dos pais de Lutero, e também pode ser na sua realidade. Sabe, queridos, nós vivemos uma época muito difícil, especialmente em relação à juventude. Os nossos jovens, adolescentes, juvenis. Nós estamos vivendo nos últimos dias a história dessa terra. E Jesus mesmo falou que os últimos dias seriam difíceis. E certa vez um escritor afirmou em seu livro que no futuro próximo não haveria mais pessoas dispostas a pregar o Evangelho, fazer campanhas evangelísticas, estudar a Bíblia com outras pessoas, e não haveria mais batismos. Já pensou? Pensou, irmão Adalto? O motivo é que as crianças, os adolescentes, os jovens estariam perdidos, ou estão perdidos, sem rumo, sem direção e sem paixão pela missão. Porque a igreja do futuro são eles. E se nós não prepararmos os nossos jovens, adolescentes, juvenis e crianças hoje, como que será a igreja daqui a 15 anos? Eles são a igreja do futuro. E a gente ouve isso e pensa: nossa, isso é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você parou para pensar que muitos jovens estão perdidos porque os seus pais também estão perdidos? Muitos adolescentes estão com a cabeça virada porque também os seus pais não sabem o que crer, não sabem mais o que pensar, não sabem o que seguir, não sabem o que acreditar. A pergunta que fica é: o que nós podemos fazer para transmitir essa paixão pela missão, que deve ser transmitida de pais para filhos dentro do seio da família? Aqui vai algumas orientações. Ame o seu filho. Ame o seu filho. Cultive amor e respeito. Faça com que eles sintam-se aceitos, amados. Aceite o seu filho. Os pais não devem fechar os olhos para os erros, para os problemas, defeitos dos filhos, mas devem deixar claro que o seu amor é incondicional. Outra dica: ouça o seu filho. Ensine seu filho a falar e trazer a você as lutas que ele vive, as dificuldades que ele enfrenta. E a partir de um ouvido receptivo, respeitoso e atento, você vai ganhá-lo. Dê seu tempo.
Às vezes a gente fica tão envolvido no trabalho, nos compromissos do dia a dia, que a gente não dá tempo para os filhos. Pare para conversar, para ouvir, para brincar, para aconselhar, para estudar um livro, para fazer um passeio. Dedique tempo a seus filhos. Uma outra dica: discipline. Se não existirem regras e respeito a eles, as relações tornam-se frágeis e insustentáveis. As regras precisam existir. Seja coerente e mostre Deus. Às vezes a gente diz uma coisa, mas faz outra. A gente fala algo, mas faz totalmente diferente. Nossas palavras são necessárias para reforçar um conceito, uma orientação, mas nossas ações é que dão rumo a eles. O exemplo fala muito mais do que as palavras. E por último, envolva-se nas atividades missionárias da igreja e leve os seus filhos. Envolva-se nas atividades da igreja e leve seus filhos. O estudo de hoje nos traz aqui na aplicação algumas orientações. Ao fim da tarde e pela manhã, una-se com os filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando seu louvor. Ensine-os a memorizar a lei de Deus. Sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. O pai deve escolher um trecho das Escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. Podem ser cantadas pelo menos algumas estrofes de cânticos animados, e a oração feita deve ser curta e ao ponto. Por mais simples que seja esse momento, isso vai impactar nossos filhos. Você deseja entregar a sua família, os seus filhos a Deus nesta manhã? Então eu quero te convidar mais uma vez a se ajoelhar e junto comigo vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, bondoso Pai, Pai de amor, com paixão e misericórdia, que nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós. Aqui, Senhor, está a tua igreja. Muitos aqui são pais. Talvez alguns estão enfrentando alguma dificuldade em seu lar. E nós queremos entregar os nossos filhos nesta manhã em tuas mãos. São jovens, adolescentes, juvenis, são crianças. Alguns já são adultos, com a vida formada, com a sua própria família. Nós os entregamos nas tuas mãos, Senhor. Que o Santo Espírito alcance aonde eles estiverem. Que faça uma obra especial em cada coração. Se alguém se afastou, que o Senhor traga de volta. Se tem um jovem que está pensando em desistir, que esse coração seja transformado e fortalecido pela tua palavra. E que o exemplo de cada pai aqui, que o testemunho possa ser contagiante, possa falar alto, e que através da nossa vida, Senhor, eles possam seguir olhando para Cristo, se preparando para a volta de Jesus. Nos dá a tua bênção. Ouve e atende a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.